Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Delismar José Correia, servo do Deus Altíssimo, do canal Cristo Está Vivo. Como ele está vivo e fez grandes coisas por mim, eu me sinto incumbido de apresentar o nome dele. Primeiramente, glorificar e exaltar o nome dele na beleza da tua santidade. Eu reconheço que ele é Deus, Filho do Deus Altíssimo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito assim: a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ou seja, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, antes dele ser manifesto ao mundo, ele era o verbo. Ele era Deus falando com o povo, Deus falando com o homem. Mas tinha um grande projeto nisto aí, à frente, adiante. E eu vi esse projeto, entendo esse projeto, vivo esse projeto, creio. Como aconteceu, eu creio. Da maneira que aconteceu, eu creio, divulgo, anuncio. É uma responsabilidade minha. Porque grandes coisas o Senhor Jesus fez por mim, grandes coisas. E ele não cobrou nada. Nada ele cobrou. Ele não cobra. Ele atende você e não te cobra nada. Ele faz curas, milagres na sua vida, na sua família, na sua casa. É só você pedir e recorrer a ele. Não existe fila. Não tem fila para falar com Jesus. Ele conhece a tua voz. Ele reconhece a tua voz no meio de multidões. E ele me atendeu na minha necessidade, e agora eu me sinto incumbido de apresentar o nome dele para você. Eu vejo a sua situação, eu acompanho a tua situação, eu sei o que você está passando, pelo Espírito de Deus eu sei, e eu me sinto então na responsabilidade de avisar, de anunciar a salvação. E para você ser salvo, para o homem ser salvo, tem que haver renúncia, tem que deixar, tem que abandonar o pecado. No céu não entra pecado. Deus não trabalha na vida de pecador, não age. O pecado atrapalha. Então cabe ao homem, ao indivíduo, dar um basta no pecado, renunciar ao pecado, deixar o pecado e fazer a vontade de Deus. Porque existe as doutrinas do Espírito Santo, existe a doutrina do céu, existe a doutrina da verdade, existe a doutrina da justiça, existe a doutrina do amor, existe a doutrina do perdão. E não tem como nós alcançar o céu sem passar por tudo isso. Não tem como.
Temos que fazer uma limpeza. Veja bem a obra, veja bem a vida de Moisés. Moisés, filho de Joquebede. Ele foi criado na corte do Egito, no palácio do Egito. Ele foi treinado para ser um rei do Egito no futuro. E ele foi criado no paganismo. O Egito era um povo pagão. E ele foi separado, Moisés foi separado do seu povo para viver lá no palácio. Então ele foi educado no paganismo. Ele foi preparado, então, para dar continuidade no paganismo. Só que Deus tinha um grande plano na vida deste homem, deste garoto, e depois se tornou homem. Deus tinha um grande plano. O que Deus fez? Deus tirou ele lá do palácio, lá do costume, lá do paganismo. Porque Deus queria ele, Moisés, para ele. E Deus mandou ele para a sua faculdade. Ele agiu na vida dele, ele teve que fugir do palácio e foi para a faculdade de Deus lá no deserto, lá no Sinai, lá em Midian. E lá ele passou 40 anos nessa faculdade de Deus. Ele teve que aprender a andar com Deus. Ele passou agora a ser um servo de Deus. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria ele preparado para ele, 100% para ele, sem nenhum desvio de conduta. Porque sair da presença de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus, é um desvio de conduta. Isso é grave. O homem perde tudo. O homem perde até o contato com Deus. Então hoje na nossa vida não é diferente, é da mesma maneira. Você está no mundo, fazendo a vontade do mundo, andando com o mundo, sendo servo do mundo, sendo instrumento do mundo, propagando o mundo, aprendendo coisas com o mundo, coisas que no céu não entra, coisas que você com ela você nem vai encontrar o céu, e você acha que você está sendo grande. Na verdade é apenas pecador, arrogante, soberbo, cheio de razão, porque não estudou a palavra de Deus e não estuda a palavra de Deus para meditar nela. A palavra de Deus, ela é um caminho que leva o homem à santidade, um caminho que leva o homem a Deus, um caminho que leva o homem para o céu. Então tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança na vida deste homem pecador. Ele tem que deixar, ele tem que renunciar. Ele tem que fazer uma mudança de 360 graus.
e voltar-se para Deus, ele tem que arrepender. Se o homem não se arrepender, nada de bom acontece, nada de novo acontece. Aí ele continua vivendo sem Deus e sem a salvação. Por que preocupamos sem a salvação? Porque se ele partir para a eternidade como ele está, não tem volta. Lá do outro lado do mundo, não existe uma nova construção. Já vai para lá construído. Então, nós queremos ensinar o homem a trabalhar enquanto é dia, porque a noite virá. Aí não poderá mais trabalhar. Trabalhar aqui nesta palavra, neste versículo, é procurar a salvação. Ser salvo. Andar com Deus, fazer a vontade de Deus. Glorificar e exaltar a Deus na beleza da tua santidade. Porque agora você é um homem salvo. Moisés passou a ser um homem salvo, antes não era. Mas como ele deixou o costume, o paganismo, a vida velha, os deuses mortos, a mitologia, Moisés agora está enquadrado na vida de salvo. E ele volta para o Egito, mandado por Deus, enviado por Deus, preparado por Deus, capacitado por Deus, para tirar de lá o teu povo, os hebreus. Agora você volta, Moisés, vai até o Egito e tira de lá o meu povo. Sou eu contigo, sou eu contigo. Olha a diferença da santidade, da perdição para a santidade. Na santidade, na salvação, você tem amizade com Deus. Você é amigo de Deus. E depois passa a ser instrumento, passa a ser vaso, passa a ser profeta, mensageiro, trabalhador da última hora, atalaia. Porque agora você está andando com Deus. E o seu desejo, a sua vontade agora é levar muitos para o céu com você. Porque você sabe, pela vida que você está vivendo, pelo Deus que você está obedecendo, você está salvo. Você creu em Jesus, você crê em Jesus, você anuncia Jesus. Você diz no meio de todos, eu sou servo de Jesus. Pronto, está selado. É de Deus. Aí você já é de Deus. O seu nome está no livro da vida lá no céu. Quando lá você chegar, o recepcionista vai procurar o teu nome no livro. Está lá o teu nome. Pode entrar. Você adquiriu aqui em vida. Deixando o pecado, abandonando o pecado, porque o pecado é a obra de Satanás. Satanás coloca isso na vida do homem para o homem ficar sem Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É uma pena, eu tenho que parar, eu tenho que terminar, mas depois nós estaremos falando mais a respeito desse belo assunto, onde eu estarei avisando você que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele virá buscar a tua igreja. Um povo que ele comprou com o teu sangue lá na cruz do Calvário. Ele perdeu todo o seu sangue lá na cruz por amor. Amor ao homem. E eu peço você, por gentileza, por favor, por obséquio,
dê um like nessa mensagem, inscreva-se no meu canal, compartilhe essa mensagem com quem precisa, faça a obra de Deus, seja útil a Deus. É um pequeno gesto enviar essa mensagem para quem precisa. Tem alguém preso no pecado, sofrendo no poder maligno do pecado, e você pode enviar essa mensagem para ele acordar. Ele está morto. Ele está morto em pecados e delitos. Acorda ele com esta mensagem, porque o Espírito de Deus está presente. E eu quero orar por você, no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu clamo, Senhor, por este homem, por essa mulher, por este jovem, por esse mancebo que ouviu essa mensagem, está no pecado, mas deseja deixar o pecado, abandonar o pecado, mas não tem força. Seja o Senhor a força dele, Pai, o bom entendimento dele, e que ele tenha força para deixar e ser livre em nome do Senhor. Amém.